Bom dia, essa é a nossa aula de número 2 da disciplina de História do Pensamento Econômico, oferecida aos alunos do curso de História da UFMS e dos demais cursos também, né, do campus do Pantanal. Eu sou o professor Alfredo Ricardo Silva Lopes e hoje a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 2 e 3 do livro História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica, do E.K. Hunt e do Mark Lautenheiser. Hoje a gente vai olhar para os antecedentes do liberalismo, né, e para os antecedentes, as ideias econômicas antecedentes ao liberalismo e para as ideias do indivíduo tido como pai do liberalismo, o Adam Smith. Como vocês viram, eu disponibilizei o PDF para vocês. A gente tem 48 slides, né? A minha aula, normalmente, ela leva mais ou menos 20 slides. Por que isso? Por que tem 48? Porque são 2 capítulos, né? E eu prefiro valorizar muito mais a base, especialmente quando, né, a base é a base do capitalismo, o sistema econômico no qual a gente está inserido, o sistema econômico conseguiu unificar o mundo, enfim. Não falo isso de uma forma apologética, meu Deus, o capitalismo é tudo. Não é isso. Eu falo isso com base na importância que o capitalismo tem para nós. Quer a gente queira, quer não, a gente está dentro da sua zona de influência. E aí é por isso que eu percebo a importância de pormenorizar algumas partes do conteúdo. Dito isso, né, o que eu percebi quando eu fui revendo a aula, né? Que talvez a aula de hoje a gente pare, dependendo de como ela fluir, a gente pare no final das ideias anteriores ao Adam Smith e continue a partir do Adam Smith na aula que vem. Mas vamos ver como é que isso está funcionando, quanto a gente vai estar cansado, porque não adianta ter pressa, o semestre está começando e, né, não é uma corrida contra o tempo, muito pelo contrário, a gente tem que usar o tempo a nosso favor. E quando a gente tem tempo e usa ele de uma forma sábia, a gente está usando ele a nosso favor. Hoje, né, então, como eu falei para vocês, a gente vai olhar para os capítulos 2 e 3 do livro História do Pensamento Econômico. Vocês conseguiram. Chegou para vocês o. Pode até responder pelo chat, não precisa abrir o microfone se não quiser. Chegou para vocês o PDF direitinho, conseguiram abrir? Porque às vezes eu coloco lá e vai um arquivo corrompido, alguma coisa. Não sei se funcionou. Sim, maravilha, Marcos, maravilha. Né? Eu entendo que às vezes, enfim, né? A gente está numa disciplina que ela é optativa. Né? Ela não é uma disciplina da grade curricular. Então, às vezes, a preferência que vocês vão dar são para disciplinas que vão ser mais pesadas, vamos dizer assim, né? E aí, nesse sentido, eu pretendo facilitar, né, o acesso de vocês ao conteúdo, ao conteúdo, e caso não dê tempo de ler o capítulo, né, eu reitero a importância de vocês lerem antecipadamente o PowerPoint, o PDF, melhor, do PowerPoint, para ter uma noção, para já despertar algumas inquietações em vocês, para vocês se sentirem necessidade. Né? Se essas inquietações não forem contempladas durante a minha exposição, vocês colocarem em qualquer momento da aula. Né? Se sentirem necessidade, podem só abrir o microfone e falar, professores, opa, vamos lá. E aí a gente conversa. Beleza? O mercantilismo, como a gente já viu um pouquinho na aula passada, né, ele é um primeiro estágio de desenvolvimento do capitalismo. Nesse primeiro estágio de desenvolvimento do capitalismo, né, o que vai ficar latente, o que vai ficar claro, ainda, né, não vai estar, o que vai ficar claro sobre o mercantilismo, né, não o que vai ficar claro sobre o capitalismo. O que fica claro sobre o mercantilismo, né,
é um constante amadurecimento sobre as ideias relativas ao funcionamento da economia. Por quê? Né? Porque a gente vai ter condições para uma transformação constante. Se a gente fala assim, a sociedade estava se preparando para o capitalismo. Não tem isso, porque o capitalismo ele não foi pensado no sentido de... E até os autores trabalham com essa ideia. Né? O ponto central para a gente... Né, por que os autores, não, que a gente vai ver hoje, não conseguiram ver o capitalismo como Adam Smith viu, por exemplo? Porque eles ainda não tinham vivido um capitalismo amadurecido. Né? Uma, um, uma estrutura de funcionamento da economia plenamente já arranjada. Né? Dentro desse contexto mercantilista que a gente está trabalhando aqui, né, o que vai ficar claro também? Que muitos dos trabalhadores ainda conseguiam controlar os meios de produção. Né? E aí isso oferece uma certa segurança a esses trabalhadores. Né? Quando os trabalhadores não são detentores única e exclusivamente do seu tempo, né, quanto mais, vamos pensar assim, quanto menos capital, e aí capital é tudo que, vamos dizer assim, a casa, o trabalho, as ferramentas de trabalho, até próprio dinheiro, né? Quanto mais capital o indivíduo tem, a gente percebe isso, né, hoje, menos vulnerável ao sistema ele é. O que isso significa? Pelo menos em teoria, né? O que isso significa? Que quanto mais capital ele tiver, menos ele vai aceitar qualquer coisa que vier. Né? Desde que ele também, né, pensando nisso, a gente nem está olhando para a relação dos outros indivíduos. Né? Porque assim, se eu tenho pouco capital e outros tantos têm pouco capital, e todo mundo, né, e o outro vai aceitar qualquer coisa, né, é a famosa pressão do desemprego. Né? Se o desemprego está alto, os salários estão baixos. Mas por que o salário está alto se o desemprego está baixo? Porque as pessoas aceitam o que vier. Né? Enquanto o salário, porque eles têm medo de ficar na mesma condição que outros tantos. Então, deter os meios, né, de produção e os controlar é, de certa forma, uma estratégia para diminuir a sua vulnerabilidade. Então, esse é um dos elementos do período mercantilista. Os capitalistas, então, eles vão ser aqui, basicamente, né, mercadores. Porque como é que vai se entender que se produz lucro nesse contexto? Através da compra e venda de mercadorias. Né? Eu compro em Corumbá um produto que é produzido em Corumbá e vendo em Aquidauana, porque eu sei que esse produto não é produzido lá, e em Aquidauana as pessoas, por não ter a produção desse produto, vão aceitar pagar mais por ele. Né? E aí, percebam que eu não vou ter uma compreensão de que o meu lucro ele é produzido pelo meu controle do processo produtivo. O meu lucro aqui ele é produzido pela minha capacidade de comprar algo num lugar e vender ou depois no mesmo lugar, quando esse produto já está mais escasso, né? Ou vender depois em outro lugar, dada a minha capacidade de deslocamento. E aí vocês vão começar a entender o papel das grandes navegações, né, dentro desse processo todo. A gente começa a não sei se, né, pode ser um tanto quanto inacurado o que eu vou estar dizendo para vocês, mas se vocês viram Piratas do Caribe, o 1 lá do começo, né, se vocês viram Piratas do Caribe, vocês vão lembrar das companhias das Índias Ocidentais, né, que estão tentando tirar os piratas de circulação, porque esses piratas, na realidade, eles são também, além de, né, saqueadores, eles também são comerciantes. E o que essa Companhia das Índias Ocidentais está tentando fazer? Está tentando estabelecer um monopólio, defender o seu monopólio.
né? E para isso tem os famosos casacas vermelhas, que são, vamos dizer assim, o exército inglês, né? Da época, o exército britânico da época, que tem a função de patrulhar, né, e garantir o funcionamento desse sistema mercantilista, que é um sistema baseado aí no monopólio. Então, esses primeiros mercantilistas, né, esse capital mercantil gerava lucro quando o preço pelo qual a mercadoria era vendida era suficiente alto para cobrir o preço pago por ela e as despesas de manuseio, armazenagem, transporte, venda de mercadoria, né, e um excedente de custos, né? Esse excedente era o lucro do mercador. Então percebam que toda e qualquer lucro produzido aqui, ele é gerado a partir de uma comercialização, né? Né? E aí ele vai falar desses escritos medievais, né? Eles eram determinados pelo custo. Os preços eles eram determinados pelos custos de produção, inclusive uma remuneração implícita e apropriada ao trabalho dos artesãos. O que significa o preço ser determinado unicamente pelos custos de produção? Significa que o preço inicial ele não vai ser determinado já pelas o que a gente chama hoje de leis de mercado, né? Por exemplo, né, se vocês tentarem comprar um computador hoje, esse computador ele não vai ter um custo, vamos dizer assim, o custo inicial dele não vai ser um custo que era o mesmo custo desse computador 5 anos atrás. Todos os produtos, especialmente em função da pandemia, que algumas fábricas pararam seu funcionamento, agora já estão voltando, né? Mas quando eu tenho uma diminuição, e também em função da mineração de criptomoedas, né? Vocês vão ver que está muito caro comprar computador hoje, porque essas peças, né, de computador, elas têm uma alta demanda sobre elas. Então, ou seja, o preço inicial do produto ele não é pautado mais nas condições de produção dele. Ele é pautado já nas relações de mercado. Por quê? Porque a empresa que produz o computador e vai vender ela já entende, né, que pode colocar mais valor sobre o produto. Por quê? Porque outras pessoas vão pagar por ele. Então, vamos dizer assim, a negociação inicial dos mercantilistas era qual? Os mercantilistas eles buscavam acessar esses espaços produtores desses produtos, e aí a gente vai para a Índia, a gente vai para outras regiões, né? Até pensando nesses produtos enquanto matéria-prima, os famosos temperos, aquela coisa toda, acessar a cana-de-açúcar, enfim, acessar esses produtos para comprar eles pelo preço, né? Que vai ser um preço que, em geral, né? Os mercantilistas, de um modo geral, eles vão abandonar basear à medida que esse valor próprio do produto ele era um entendimento medieval. Os mercantilistas eles vão abandonar, né, essa abordagem baseada no custo de produção, né, para compreensão dos preços, e eles vão se concentrar, né, em analisar os valores de troca. E aí a gente vai ter, né, mais para frente, e aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso aqui. A gente vai ter mais para frente a questão do valor de uso e do valor de troca, né? Porque a gente vai trabalhar com uma teoria do valor, né? O que, como cada autor vai entender como se estrutura o valor. Porque por mais que hoje, na nossa cabecinha, as leis de mercado estejam claras e cristalinas, né? E elas dirigem a nossa vida, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente vai, eu costumo falar isso porque isso tem até no meio acadêmico, né? Tem uma palestra para ver. Né? No mesmo dia tem o professor Alfredo e no mesmo dia tem o Leandro Carnal, palestra no YouTube. Né? Quem é que vocês vão ver? Eu veria o Leandro Carnal. Né? Por quê? Porque é um historiador que ele já tem muito mais, e aí eu vou usar um termo liberal, capital acadêmico.
ele é um homem muito mais velho, experienciado, que, enfim, fez muito mais pesquisa que o professor Alfredo, deu muito mais aula que o professor Alfredo, então ele tem mais capital. Então eu vou dirigir a minha atenção, né, para a aula do Leandro Carnal, por exemplo. Né? Então, assim, essas leis de mercado, elas já fazem parte da nossa vida, mesmo quando a gente não percebe. Né? Até quando a gente vai, sei lá, buscar um parceiro ou uma parceira para o relacionamento. Né? A gente costuma buscar parceiros e parceiras. A gente tem, é claro que existe amor, existe paixão, existe tudo isso, mas a gente costuma buscar parceiros de capital parecido. Capital em que sentido? Capital até mesmo econômico, logicamente, né? Mas também capital. Ah, como é que é o nome? Parente, não. Não é de beleza. Esqueci o nome do capital. A gente costuma buscar pessoas parecidas com a gente. Né? E isso é uma análise de mercado que a gente vai fazendo, porque a gente analisa a disponibilidade de quem tem e acaba escolhendo sempre o melhorzinho ou a melhorzinha. Né? De pessoas parecidas com os mesmos valores, mesma religião e assim por diante. O que vai começar a mudar então no mercantilismo é esse. A gente vai sair desse valor próprio, pautado no custo de produção, e a gente vai para um valor de troca. E aí um valor de troca é o valor que essa troca vai ter num primeiro momento é um baixo, e aí eu me aproprio desse produto e eu vendo ele depois por um valor de troca maior em outro lugar. Né? E aí, dentro desse contexto, né, das primeiras ideias mercantilistas, a gente vai ter então um valor natural das mercadorias, né, que é simplesmente o seu preço real no mercado. Depois a gente vai ter um valor de mercado, né, um valor que as pessoas aceitam pagar com base na disponibilidade do produto. E aí depois a gente vai ter também aí um valor intrínseco que é o valor de uso, né? Que é aquela boa e velha discussão que a gente fala assim, por que um sanduíche vale mais, né, vale menos, perdão, que um diamante? Porque aí tem o valor de uso e o valor de troca. E aqui nesse contexto diamante, o valor de troca é superior ao valor de uso, né? Por uma, olha, hoje as palavras estão, né, por uma aceitação social. Né? A sociedade aceita aquele valor de troca. Né? Por que o ouro é o metal que define né, com valor, até com valor simbólico, tanto que é o metal que a gente usa para simbolizar o casamento, né, através da aliança, enfim, aquela história toda. Porque existe um valor de troca, né, que ele foi aceito coletivamente. Então, esses valores, eles ficam todos gravitando ao redor desse objeto, né? Não fisicamente pensando, mas simbolicamente. Né? O Nicholas Berbon, ele vai produzir, né, uma das ideias que vão estar presentes dentro do liberalismo, né, porque dentro dessa questão da flutuação do valor existe um dilema, né? Por que os preços sobem, né? Por que o valor das coisas muda? Né? Por que nós aceitamos que isso aconteça? Por que nós aceitamos que a inflação se produza, né? Por que nós aceitamos que alguém pague um preço superior ao outro? Né? Por que os preços mudam? Todos os dilemas morais, questões que vão ser colocadas. Né? E o Nicholas Berbon vai dizer para a gente que o mercado ele está sempre certo, né? Que o mercado é o melhor juiz, né? Que o preço certo é o preço é o preço atual, né? Independente das derivações, independente do aumento ou a diminuição do preço. Né? E essa questão de que o mercado está sempre certo, isso vai ser trazido, por exemplo, até para a Bolsa de Valores hoje. Né? Os indivíduos que operam na Bolsa de Valores, eles não estão... É claro que existem indivíduos, a grande
minoria desses indivíduos consegue controlar o mercado, as grandes instituições. Os pequenos indivíduos, eles trabalham de forma reativa ao mercado, né? O mercado diz para eles que o preço começa a subir e aí eles compram para vender depois, porque é isso que um especulador financeiro faz, né? O especulador financeiro, por exemplo, o pessoal fala, o dólar está subindo. Se o dólar está subindo, um especulador financeiro vai lá, compra dólar, e aí à medida que o dólar sobe, mais para frente ele vende aquele dólar, e essa diferença de valor é o lucro dele, né? E aí as pessoas podem se perguntar, mas não era para estar subindo, o preço era para estar baixando do dólar. Não, mas o mercado está sempre certo. Independente de o preço do petróleo, né, por exemplo. Mas aí eu percebo que esse é um ponto de vista liberal total, assim, né? Porque, o dólar deu uma baixada, mas o preço da gasolina não baixou. O que isso, na nossa realidade brasileira, né? E as pessoas vão dizer, mas era para ter baixado. E aí o liberal vai dizer, o mercado está sempre certo, se subiu é porque tinha que ter subido. Né? E tinha que ter subido. E aí a gente vai. E isso e o entendimento de por que tinha que ter subido, a gente vai entender, porque quem vai dar essas melhores explicações pra gente vai ser o Adam Smith mais para frente. Né? Então o Barbon vai dizer pra gente que o preço dos produtos é o valor atual e é obtido calculando-se ocasiões e seus usos, né? Com quantidade de serviço daquela ocasião. E aí o valor para ele de todos os produtos vai derivar do seu uso. E aí o que vai definir, então, o que vai passar a ser lucro para esses liberais, né, vai ser o quê? Primeiro, a inflação. Né? O lucro mercantilista ele vinha de duas partes. Né? Primeiro, de uma inflação. Né? Porque vamos entender como é que se produz inflação de uma forma bem simples. A inflação ela se produz no mercado liberal, né, um mercado como o nosso. Né? Agora a gente tem essa inflação de uma forma... vamos lá, a inflação pode ter três explicações diferentes. Mas aqui, uma forma simplista. A partir da demanda das pessoas, né, pelos produtos, buscando os produtos, o capitalista, o produtor, ele entende que o preço do produto, à medida que as pessoas vão disputando produtos, esse capitalista ele entende que as pessoas têm interesse pelo produto. E a partir desse interesse constante pelo produto, o preço do produto ele vai subindo constantemente. Né? Por exemplo, vocês viram que teve reunião do Copom, né, e aumentou o juro no Brasil, por exemplo. Professor, eu não entendo quando isso passa no Jornal Nacional. Eu entendo muito pouco, mas o que eu entendo eu vou passar para vocês. O que acontece? Né? Quando aumenta o juro, significa que quando eu pego o meu dinheiro, o governo está dizendo, por exemplo, que se eu pegar e botar esse meu dinheiro no Tesouro Direto, o governo vai pagar mais por esse dinheiro. E aí o que acontece? As pessoas tiram dinheiro de circulação e começam a botar esse dinheiro no rendimento automático que o governo usa o nosso dinheiro para, enfim, né, para custear obras públicas, custear financiamento, enfim, tudo quanto é coisa. E aí, com o aumento dos juros, o dinheiro que está circulando, né, em teoria, ele diminui a quantidade de dinheiro circulando. E com essa diminuição da quantidade de dinheiro, diminui a busca pelos produtos. E aí a inflação ela se retrai. Porque diminuindo a busca pelos produtos, né, o produtor ele vai entender que, não estão buscando tanto assim, eu não posso aumentar o meu preço conforme o ritmo de procura das pessoas. E aí o consumo cai. E o consumo caindo diminui a inflação. Então, essa é a dinâmica de, vamos dizer assim, de juros e de inflacionária, pelo menos no Brasil, para a gente entender, e de uma forma bem simplista. Alguém falou, oi, Clay. Professor, de uma forma bem simples, seria como se a gente. Um exemplo: Claro. tem um brinquedo que está muito na moda. Isso. E as crianças querem muito esse brinquedo, e aí, conforme a procura,
vai aumentando o valor. É isso que é a É, inflação? é isso aí, é isso aí. É isso aí. Por isso que quando a gente chega na loja, e a vendedora fala, estão usando muito, estão procurando muito isso daí. Ela não tá falando pra gente que a gente, porque a gente não pensa, na nossa cabeça, por exemplo, né? Uma saia abaixo do joelho. É o que tá na moda agora. A gente não compra a saia porque tá na moda. A gente compra a saia quando a vendedora fala, estão procurando muito. Porque a gente tem medo que quando a gente queira a saia, o preço tenha subido. É justamente isso. Né? E aí, vamos dizer assim, o cara da confecção, lá, o vendedor, o dono da loja, né? Hoje é o dono da loja. O dono da loja vai ver assim, essa saia tá vendendo muito. Vou dar uma aumentada nesse preço. Aí ele aumenta o preço. E aí, não, parou de vender. Aí ele diminui um pouco. Mas aí continua vendendo e tal, mas o preço. E aí o preço vai mudando e vai flutuando, né? A gente nunca, por exemplo, né, quanto que vale um quilo de arroz? Depende, professor. Cada semana muda. Então, isso muda conforme. Aí também tem o mercado externo, né? Por exemplo, por que a comida no Brasil tá tão cara agora, né? Porque o produtor ele está percebendo que ele consegue vender lá fora o produto, pelo menos de boa qualidade, né? Ele consegue vender lá fora. E lá fora eles pagam em dólar, né? Então ele tem o mesmo custo produtivo e ele está ganhando muito mais, porque o dólar está valorizado, né? E aí ele começa a jogar esse arroz para fora. E aí no mercado aparece para a gente, por exemplo, farelo de arroz e arroz quebrado para comprar. Por quê? Porque o arroz bom já está sendo vendido lá fora por um preço mais alto, né? Por exemplo, é isso aí. Então, vamos seguindo. Hoje a nossa disciplina de história econômica, história do pensamento econômico, é muito mais como entender o capitalismo. é, é, e aí, além disso, né, uma forma de explicar o lucro são as diferentes condições de produção. Lá na região onde eu cresci, né, no sul de Santa Catarina, é uma região muito forte produtora de roupa. E aí, o que acontece? Essa região ela estava perdendo muito mercado porque as roupas agora estão sendo produzidas todas na China, né? Já tinha sido uma região produtora de calçados na década de 90 e aí começou a entrar calçados importados, né? E aí, porque é muito curioso, né? Que a gente pensa assim, né? O original e o falsificado, né? E antes, sei lá, 40 anos atrás, o original ele era um produto realmente diferente do falsificado. Hoje, né, muitas vezes o original e o falsificado são feitos na mesma fábrica, né, porque é uma fábrica que tem a capacidade produtiva, né, e o acordo com a marca fechou, mas ele está do outro lado do mundo, então ele segue produzindo. Enfim, né? E aí, lá, esse sul de Santa Catarina que eu estava falando, ele estava recebendo muita competição, né, com os produtos produzidos na China. E aí, o que fez que aumentou a competitividade dos produtos do sul de Santa Catarina? A chegada dos haitianos no Brasil, o constante fluxo de haitianos, porque esses haitianos foram colocados para trabalhar. E esses haitianos, o que acontece, né? Eles aceitam por estarem o haitiano ele está numa condição de vulnerabilidade. Lembra aquela vulnerabilidade que a gente falou no começo da aula, né? Que quanto menos capital que o indivíduo tem, mais vulnerável ele fica. Esse haitiano ele está fugindo de um desastre climático que foi o terremoto que gerou destruição no Haiti, um empobrecimento, enfim. E aí esses indivíduos eles vêm para cá. E aí eles veem, né, essas confecções como uma tábua de salvação, porque, bom, né, é um trabalho honesto, é um trabalho que tu sabe que vai receber, é um trabalho com, né, então o indivíduo
em condição de uma vulnerabilidade econômica, ele acaba aceitando o que tem. E aí o que aconteceu? Esses produtos, eles puderam ser vendidos por preços mais baratos. Os produtos dessa confecção, por exemplo. Né? Não estou dizendo que isso é ético ou justo, né? Mas o que eu estou querendo deixar claro aqui? As diferentes condições de produção, e um dos elementos do esforço produtivo são os trabalhadores, né? As diferentes condições de produção, elas vão oferecer para esse capitalista valores de produção diferentes que vão ser importantes para ele depois no futuro. Para o mercantilista, como ele não controla o processo produtivo, e aqui está o ponto-chave da diferença do capitalista para o mercantilista. Né? O mercantilista ele não controla o processo produtivo, então o que ele tem que fazer? Ele tem que estar sempre em deslocamento, tentando achar esse produto nesse lugar cada vez mais barato, né? Ou em outro lugar. Se o mercantilista precisar comprar hoje em Corumbá, né? Hoje somos todos capitalistas, mas se esse mercantilista precisasse comprar em Corumbá e no outro mês comprar em Campo Grande, no outro mês comprar em Aquidauana, ele faria isso para depois vender esses produtos, sei lá, em São Paulo, né? Então, essa dinâmica de migração, né, para entrar em contato com diferentes condições de produção, ela é muito importante. E aí vocês começam a entender agora a importância das grandes navegações. Né? Porque se num primeiro momento as grandes navegações elas servem para esse europeu capitalista entrar em contato com diferentes espaços produtivos, né? Depois, no período industrial, vamos dizer assim, a dinâmica muda. O fluxo de produtos deixa de ser dessas áreas periféricas do capitalismo para a Europa e passa a ser da Europa para essas áreas periféricas do capitalismo. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, como a gente vem falando e não custa repetir, né, a oferta ela só começava a ser considerada à medida que os mercadores viam que, com um certo grau de vontade de comprar a mercadoria, o preço seria alto. Se ela tivesse uma oferta reduzida ou baixo, ou baixo se sua oferta fosse abundante. Lei de mercado, lei que a gente chama, né? Não é uma lei, né? É um acordo, né? Isso não é uma lei, é gravidade, vamos trabalhar dessa forma, né? Uma lei é gravidade. Eu tenho certeza que, né, que se eu largar o meu livro, ele vai bater no chão e vai fazer barulho, beleza, né? Isso é um acordo de mercado, né? É um entendimento de mercado. O liberal ele precisa chamar isso de lei para que isso ganhe mais legitimidade. E é assim que o Adam Smith chama, né, de uma lei de mercado. Porque esses liberais, mais para frente também a gente vai ver isso. Não, vou segurar aqui. Vamos uma coisa por vez, né? Então, dentro desse contexto de uma busca cada vez maior por produtos em espaços, né, em condições diferentes de produção, fica mais clara a busca por monopólios, por exemplo. E aí vocês entendem lá a Companhia das Índias Ocidentais, lá no Piratas do Caribe, caçando Jack Sparrow. Não está caçando o Johnny Depp porque o Johnny Depp é um bom ator. Está caçando o Johnny Depp porque eles são comerciantes. E eles estão buscando efetivar ali um monopólio que é um monopólio produzido por decreto real. E aí é muito importante a gente entender o mercado dentro dessa zona de influência mercantilista. O mercado dentro dessa zona de influência mercantilista é um prêmio. É um prêmio para quem? Para quem é próximo da realeza, próximo dessa estrutura, dos dominantes dessa estrutura política. Né? Então, quem tem o acesso a esses indivíduos consegue os monopólios. E aí vocês começam a entender, por exemplo, né, e o Estado cria esses monopólios, né? E aí vocês começam a entender, por exemplo, a importância do livre mercado para o mercantilista. Quando o mercantilista está dizendo livre mercado, livre mercado, livre mercado, e é um mantra que é mantido até hoje, né? Esse liberal,
ele não está falando com os impostos que a gente tem que pagar para o Estado funcionar, não é isso. Ele está indo contra os monopólios que o Estado defendia nesse período mercantilista. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser anacrônico nesse livre mercado. O mercado já é livre. Existem, né, existem críticas a essa ideia de livre mercado, né? Porque, por exemplo, né, se o mercado ele é composto também, né, pelos indivíduos, porque eu vendo minha força de trabalho, por que eu não posso ir vender minha força de trabalho nos Estados Unidos? Por que tem uma fronteira lá? Por que é um controle dos indivíduos que vêm e vão? Então não há nenhum livre mercado no sentido, até mesmo dentro dos, vamos dizer assim, dentro desses espaços que são os espaços mais desenvolvidos do liberalismo. Né? Existem medidas protetivas, por exemplo, para defender os agricultores estadunidenses. Então, quando a gente, o livre mercado dos Estados Unidos, não, calma, não é tão livre assim. Vamos permitir a gente se indagar sobre isso. Então, o ponto, né, é simples. Quanto menor a concorrência, mais controle sobre os preços eu vou ter. Então, como é que eu faço para controlar a concorrência? Recebo um monopólio do Estado. Né? Hoje, no nosso sistema liberal, por exemplo, a gente entende a concorrência como algo positivo. Quando alguma empresa busca estabelecer um controle sobre um público, ou, por exemplo, né, o cartel é crime na nossa sociedade hoje. Né? O preço dos combustíveis, né? É crime estabelecer cartel. Mesmo assim, todo o posto mantém o mesmo preço, né? Como se eles não disputam uns com os outros para ver quem consegue mais clientes. Porque eles sabem que há uma demanda pelo produto. Nós precisamos do combustível para se deslocar. A nossa sociedade, nós não até o próprio transporte, é muito louco isso, né? Porque à medida que a gente evolui enquanto indivíduo dentro do capitalismo, menos dependente do transporte público a gente quer ser. Né? O momento que a gente pode comprar uma moto, o momento que a gente pode financiar um carro, e aí a gente, não, agora eu tenho meu carro, eu sou livre para ir e vir. Né? Mas assim, tu é livre agora para pagar incessantemente pelo carro enquanto tu viver, né? Essa que é a questão aqui. Então, os primeiros mercantilistas eles vão, né, partir do entendimento de que o controle pelas condições, né, de comercialização eles vão afetar a oferta de mercadorias, né, que era o principal meio no qual eles poderiam conseguir os seus altos lucros, e eles estavam certos. Se conseguir efetivar um monopólio, né, deixa eu passar aqui, se conseguir efetivar um monopólio, eles vão controlar melhor o preço. Sim, alguém levantou a mão aí. Professor, Opa. a Beatriz tem uma pergunta. Ela perguntou o que seria cartel. Vamos lá. Desculpa, eu não estou olhando o chat. Maravilha. Cartel, existem duas... cartel, a gente pensa que é droga, né? Porque o conceito, né, hoje em dia a gente ouve mais com relação a isso. Não. Mas cartel é uma associação de vendedores, né? É quando os vendedores de um determinado produto, não necessariamente produtores, mas os vendedores de um determinado produto combinam um valor e aí inibem a livre concorrência. Né? Por exemplo, postos de combustível é o exemplo mais clássico que a gente tem. Né? Teoricamente, eles não fazem cartel, né? Mas o preço é sempre o mesmo. Né? Então, um cartel, vamos supor que é um combinado. Né? É um ir contra as leis de mercado. E na sociedade liberal, o cartel ele é um problema. Né? Existem os cartéis e existem os trusts. Né? O que é o trust? O trust é quando um indivíduo ou uma empresa
controla todo o processo produtivo. Vamos pensar assim, ó. Vamos supor que a Vale controla a mineração, a produção de ferro e a produção de vergalhões de aço. Se ela controlasse a extração, a transformação e a venda desses vergalhões de aço, ela ia ter um trust, né? Ou seja, ela ia poder controlar o preço dentro de todo o processo produtivo, e isso ia fazer com que o preço final fosse definido pura e exclusivamente por ela. E aí, se o cartel ele é, vamos pensar assim, uma associação horizontal entre os diferentes indivíduos, mas na mesma condição, por exemplo, donos de postos de combustível, né? O trust ele é uma associação, ou nem uma associação, mas é um controle vertical, desde o processo produtivo da transformação da matéria-prima até a venda do produto lá na frente. Vamos pensar, por exemplo, leite, né? Se a fazenda, né? Se, por exemplo, uma Piracanjuba, que vende leite e queijo, né? Se ela tivesse o controle sobre as fazendas que produzem das vacas, que produzem leite, e tivesse controle sobre o processo produtivo do leite e do iogurte, e tivesse controle sobre os supermercados que vendem esse leite, aí a gente ia ter um trust, porque ela ia poder definir o preço do produto desde o começo até o final. Beleza? Maravilha. Eu imagino que sim. Quando tiver... eu entendo que às vezes vocês não podem abrir o microfone, porque às vezes vocês estão num lugar que vocês não podem falar. Eu entendo isso. Ontem eu estava tendo um aluno que estava no estágio e estava me ouvindo. Mas... E aí vocês, quem puder, abre, fala, mostra, porque às vezes eu deixo a dúvida passar e ela vai longe. Então, porque eu não fico olhando a tela de vocês, porque eu não compartilho a minha tela, não sei se vocês já perceberam isso. Eu uso o ambiente virtual do OBS para gravar também, fica melhor e tal. E aí eu também tenho controle maior sobre a gravação para subir ela no YouTube e tal. Então, eu fico na tela do OBS olhando, então isso não vem para mim tão rapidamente. Beleza. Ideologias medievais. Quais são as ideologias medievais que vão sendo desconstruídas nesse período mercantilista? A primeira delas é, bom, né, imagino que quem não... alguém aqui não é da história? Tá, imagino que todos sejam, imagino que, né? Beleza. Porque quando eu falo ideologias medievais, aí eu não, se a pessoa não é da história, a gente tem que dar uma voltadinha. E se eu falo, por exemplo, vocês que tiveram aula com a professora Natália, a pessoa vai dizer, quem é a Natália? Tá, mas vocês sabem quem é a professora Natália. Quando a gente está lembrando lá do estudo do período medieval, a gente vai lembrar que existem os que oram, os que laboram e os que guerreiam, né? Os que protegem as pessoas. Há uma divisão das funções em sociedade, uma divisão claríssima, uma divisão estanque, né? E aí o que isso significa? Isso significa que existem laços de dependência, né? Aqueles que trabalham vão depender da proteção e vão depender da proteção dos outros que rezam para que a sua alma chegue aos céus, por exemplo, né? Os que rezam dependem da proteção dos indivíduos, dos nobres, e dependem do trabalho dos camponeses. Então a gente tem, dentro desse arranjo social, laços de reciprocidade, né? Papéis definidos, e com esses papéis definidos, também definidos laços de reciprocidade, laços de responsabilidade, né? Um grupo tinha responsabilidade para com os outros. Nessa história de um grupo ter responsabilidade com os outros, e aí a gente pensar a questão da proteção, fica também clara, né, qual é a ética,
né? É uma ética. Ética e moral são regras, né? Qual é a ética que está funcionando aqui? É uma ética cristã paternalista, da responsabilidade e da reciprocidade. Essa reciprocidade ela não é igual, né? Em qual sentido? É claro que os nobres e a igreja estavam em melhores condições de vida do que os camponeses, então essa reciprocidade é uma reciprocidade desigual, semelhante à reciprocidade que a gente tem, por exemplo, no campo brasileiro. Naquelas regiões onde tem quase um trabalho escravo, por exemplo, né? Que por exemplo, o garçom, né? O garçom nos estabelecimentos em Corumbá chama a gente de patrão. Por quê? Porque ele está se referindo a gente como não o patrão dele, né? Mas o patrão da estância, o patrão do campo, né? O dono do lugar, colocando a gente num pedestal para nos atender e tal. E a gente entende isso como, né? Muitas das pessoas, né? Ouvem dessa forma e entendem isso como um elogio até mesmo. O patrão do campo, né, da fazenda, ele vai, por exemplo, se eu me machuco e sou funcionário da fazenda, ele vai me botar na caminhonete dele, normalmente é uma caminhonete, e vai me levar no hospital. Se eu me machuco na UFMS, o diretor do campus não vai me botar no carro dele e me levar para o hospital. Vai chamar a SAMU. É claro que tem, né? Ou vai chamar um Uber, vai me botar dentro do Uber se eu estou passando mal, enfim, blá, blá, blá. Por quê? Porque ele não se sente responsável pela minha saúde. Então essa ideia de responsabilidade e de proteção é uma ideia que vai se perdendo ao longo do desenvolvimento do sistema capitalista. Por exemplo, né? No começo da Revolução Industrial, se o indivíduo não está em condições de trabalhar, ele é demitido. E ponto final. Se eu, Alfredo, estou trabalhando numa escola particular e outra escola particular me oferece mais, o que eu faço? Eu vou para a escola que me paga mais. Ah, mas essa escola aqui é uma escola boa. Boa por quê? Não, boa porque ela me deu emprego há 3 anos atrás quando eu precisava. Mas agora é lei de mercado, eu vou para onde me pagam mais. Eu até falo, vocês podem melhorar meu salário? Não, a gente não pode. Ah, então tá bom, muito obrigado, eu agradeço pela experiência aqui, espero ter contribuído com a escola, mas nesse momento eu vou buscar. E é isso, é relação de mercado, né? Dentro de uma ética cristã, paternalista, esses laços de reciprocidade. A gente não pode, por exemplo, sair de um funcionário de instância, a não ser que ele seja mandado embora, né? Mas fica com muitos maus olhos, né, a questão de ele ir buscar um outro trabalho, né, e aquele ingrato, a gente deu tudo que ele precisava, porque tem umas questões de reciprocidade desiguais aí dentro desse sistema de funcionamento, né? Então essa responsabilidade da nobreza pelos demais, a gente até estuda em Contemporânea 1, quando a gente fala das transformações econômicas que vão acontecer, com o texto do Edward Palmer Thompson, A Economia Moral da Multidão Inglesa, quando a multidão inglesa vê, por exemplo, os grãos produzidos em um determinado condado serem levados para ser vendidos na França, por exemplo, e os grãos e as pessoas naquele condado passarem fome. Então, assim, poxa, como é que pode um país, um território produtor de alimentos ter pessoas passando fome? Pode pelas relações impessoais do capitalismo. Né? Há um tempo atrás teve um cara nos Estados Unidos que comprou a patente de um remédio. Só a empresa dele, então, passou a produzir esse remédio. E era um remédio para o câncer. E aí o remédio ele saiu de $7 para $140. E aí perguntaram para ele, por que tu fez isso? Ele falou, porque eu posso. E deu. Não tem que dizer mais nada. Por quê? Porque dentro das relações... mas é um remédio para o câncer. Mas é o capitalismo falando. Ele não tem responsabilidade sobre as pessoas. A responsabilidade dele é em produzir lucro. Né? Então, essa ética, né,
e aí é cristã porque tem a relação com o outro, e ela é paternalista porque tem a reciprocidade desigual, né? Essa responsabilidade, por exemplo, durante o período imperial no Brasil e colonial, a igreja era uma instituição pública, com responsabilidades, né? Se vocês forem pesquisar, por exemplo, nascimento de pessoas dentro do período imperial, vocês têm que ir em registro paroquial, porque os registros das pessoas eram feitos pelas paróquias, por exemplo, né? E aí essas pessoas né, essa igreja ela tinha responsabilidade estatal, né, uma responsabilidade, perdão, institucional e uma responsabilidade com os pobres também, né, em cuidar, em zelar dos pobres. Hoje a gente entende, não, o pobre tem que morrer de fome na rua. Porque se ele está morrendo de fome na rua, por quê? É porque ele não aceitou as condições de trabalho do sistema capitalista. Porque o sistema capitalista ele defende que a responsabilidade sobre a autorrealização do indivíduo é dele mesmo. Vocês escolheram fazer um curso de graduação, é claro, acreditando no papel da educação na vida de vocês, mas sabendo que entrar na condição de professor, passar num concurso, significa estabilidade financeira. Né? É uma estabilidade reduzida? Ninguém fica rico dando aula? Sim, é uma estabilidade reduzida. Mas é melhor do que trabalhar no comércio 40 horas por semana, por exemplo. Eu falo isso porque eu também trabalhei no comércio. E aí eu entrei na faculdade com 22, né? E a possibilidade de ter férias de 45 dias por ano, né? O salário fixo chegando, isso é muito sedutor, especialmente para quem tem, né? Para quem tem que trabalhar de dia para comer de noite. Por quê? Porque se a gente não trabalha direito, o empregador tem responsabilidade sobre nós, só as jurídicas, de pagar o nosso salário. Se ele precisar mandar a gente embora, ele vai dizer, olha, ele não vai dizer, vou vender o meu carro para te manter aqui por mais 10 meses. Não vai fazer isso. Então, esses são elementos dessa ética que vai se desfazendo. Né? E aí, aqui dentro desse contexto de ética mercantilista, tem a ideia do pleno emprego, né? A ideia da harmonia social produzida pelo pleno emprego. E aí, dentro do sistema capitalista, o pleno emprego ele é um problema. Né? Isso a gente vai ver mais para frente, porque posso até dizer agora, mas a gente pode analisar com mais cuidado mais para frente. Né? Por que dentro da ótica capitalista o pleno emprego ele é um problema? Porque se o produtor, a pessoa que detém os meios de produção, o empresário, o industrial, né? Se tem muita gente no mercado, para ele conseguir um trabalhador qualificado, ele tem que pagar mais. Se tem muita gente, desculpa. Se não tem muita gente no mercado. Eu troquei aqui. Vamos lembrar, por exemplo, do boom do Minha Casa Minha Vida. Quem tem parente trabalhando na construção civil, pedreiro, mestre de obra, enfim, encanador, vai saber que naquela época não faltava trabalho. Eu conheci um cara que ele deixou de ser professor para ser mestre de obra. Porque ele ganhava muito mais. É claro que se ele se machucasse, né, isso é as seguranças de ser professor, né? Se ele se machucasse, não tinha INSS. Né? Então, mas ele podia fazer muito mais dinheiro. Podia tocar várias obras ao mesmo tempo e fazer a coisa acontecer. Né? Mas era muito difícil achar pedreiro, porque os pedreiros estavam todos já com trabalho. Então, né, hoje em dia, com o desemprego maior, o que acontece? Os salários baixam. Por quê? Porque quando a gente vai lá falar, o cara vai dizer pra gente, não, eu pago um salário mínimo. Eu digo, mas só um salário mínimo? A gente nem fala só, né? A gente vai dizer, muito obrigado. Né? A gente aceita. Mas quando ele fala, eu pago um salário mínimo. E por que ele não paga mais? Porque se a gente não aceitar, outro aceitará. Aquela dinâmica da comprar saia que eu falei para vocês antes, né? A gente, tá todo mundo buscando. Significa que o preço vai subir em breve. E aí eu preciso comprar agora. Essa é a estratégia. É isso que o nosso cérebro
registra. Não é muito a moda, porque a gente não quer andar igual aos outros, né? Por mais que a gente compre as mesmas roupas nas mesmas lojas, quando a gente encontra alguém que se veste igual a gente, tipo, opa, que é isso? Não. Mesmo se for homem e tal, dá um, né? O que está acontecendo? Então a gente não quer isso, mas a gente quer comprar o que os outros estão comprando. Por quê? Porque tem medo de perder a chance de comprar. Então essa é uma das dinâmicas. E aí o Estado aqui, ele também vai controlar, por exemplo, na Inglaterra, né, vai se estabelecer o Estatuto dos Monopólios, onde o Estado vai passar a controlar, né, como as guildas, né, como as corporações de ofício, porque anteriormente, no período medieval, para se tornar um artesão tinha que ser aprendiz, depois trabalhar na oficina do mestre, depois se tornar mestre. Mas esses mestres, eles controlavam, né, eles controlavam o preço dos produtos, controlavam quem podia entrar nas corporações de ofício. Então, todo esse processo, ele é um processo... quando o Estado passa a controlar, né, esse processo de quem entra, quem se torna mestre, à medida que os burgueses, né, que esses mercadores, que esses capitalistas, vamos dizer assim, a palavra mais correta é capitalista, que esses capitalistas, eles vão tomando conta do Estado, que é isso que as revoluções burguesas são, né, um processo no qual os capitalistas, o Estado passa a entender que o interesse dos capitalistas é o interesse da nação. A partir do momento que eles vão tomando conta desse Estado, essas corporações de ofício, essas guildas, elas vão perdendo poder, vão perdendo prestígio, vai tendo esse afrouxamento, né? Inclusive até das leis dos pobres, que era um imposto produzido na Inglaterra, né? No qual todas as pessoas tinham que pagar esse imposto, porque era entendido como desumano uma pessoa passar fome, né? E aí eu até lembro que eu vi uma publicação, por exemplo, né, agora teve esse período de frio, né, e muita gente com fome, muita gente na rua, e aí eu acompanho o padre Júlio Lancelotti, eu não sei se vocês acompanham também, e ele é um padre que tem um trabalho com população de rua fantástico, né? E ele entende que quem está na rua não está na rua porque quer, não está na rua para ter um prato de comida. Só que ele recebeu várias críticas por estar alimentando o pessoal na Cracolândia, né? E quais são essas críticas, né? Porque aí o importante é a gente entender de onde vêm essas críticas, né? Essas críticas, elas vêm de um ponto de vista liberal, numa crença de que esses indivíduos só estão lá porque querem. Isso é muito, do meu ponto de vista, Alfredo, cidadão, professor, papá, isso é muito complicado. Né? Porque numa sociedade como a brasileira, desigualdade social como tem, né, esses homens e mulheres da rua, normalmente pretos, né, isso essas pessoas não estão lá porque querem, essas pessoas estão lá porque não têm condição, porque se colocaram em condições de vulnerabilidade, foram colocadas em condições de vulnerabilidade tão grandes que chegou uma hora que desistiram, né? E, enfim, uma pessoa adicta que vive na rua é uma pessoa que não tem mais nenhum controle sobre si. Então é muito delicado tudo isso, usar a moral liberalista, né, para analisar essa situação é muito, muito delicado. E aí, né, essa lei dos pobres, né, ela percebam que ela é uma lei do final do período medieval, uma lei produzida num aumento da pobreza em função do desenvolvimento do capitalismo. E ela é uma lei que ela é abolida no século XVIII. A gente trabalhou isso, mas eu não lembro a data. Mas é no momento que a Inglaterra está se industrializando. Por que ela é abolida nesse momento? Porque se entende a importância de uma coação, né, de uma obrigação, né, até o próprio Adam Smith vai existir dois tipos de pessoas, as que trabalham pelo capital e as que trabalham pela fome, né? Então, para o capitalista, é importante essas pessoas nessa condição de literalmente fome,
porque essas pessoas vão aceitar, né, o trabalho que tiver disponível, né, com o salário que tiver disponível. Então, isso é um dos pontos dessa transformação aqui. Só um segundinho. E aí vai começar a entrar uma filosofia, um preceito filosófico ou filosofia, né, que vai começar e aí, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não sabe, né? É o desenvolvimento do capitalismo que produz o individualismo ou é o individualismo que produz, né, o capitalismo? Os autores vão colocar para a gente que é o desenvolvimento do capitalismo que produz as condições para esse individualismo crescer, né? Com o desenvolvimento, né, das companhias de comércio e de companhias de comércio nas mais diferentes nações, né, e com a diminuição e com o aumento da possibilidade do deslocamento, né, o que vai acontecer? Essas diferenças de preços elas vão começar a diminuir, né? As pessoas vão ter noção que, por exemplo, um produtor de grãos, um produtor de trigo na Inglaterra vai saber que do outro lado do Atlântico, do outro lado do Canal da Mancha, na França, as pessoas vão estar pagando mais pelo trigo. Por quê? Porque elas estão vivendo um período de crises e calamidades climáticas no período pré-revolução francesa, por exemplo, né? E aí esse produtor ele vai estar ciente que o preço lá está mais alto. Então na hora que o atravessador chegar até ele, ele vai dizer, não, meu preço é 2x, não é mais X. Ah, mas não era assim antes. Se não quiser, e aí esse controle sobre o preço, né, em função da comunicação, em função do deslocamento, né, ele vai... o controle sobre o preço ele vai ser cada vez mais forte. Com isso, né, essas diferenças vão sendo reduzidas, né, e aí a gente vai ter uma maior integração dentro desse sistema capitalista. Essa integração vai fazer, né, essa integração do sistema, né, vai fazer com que o capitalista perceba, né, aí ele até vai dizer assim, ó, que vai se deslocar o centro de gravidade do capitalismo. Vai sair do comércio e vai ir para a produção. Esse ponto, gente, aqui a gente tem uma transformação que talvez a gente não consiga compreender na sua totalidade, mesmo que a gente analise, pense e discuta. Quando eu tenho vamos dizer assim, o centro de gravidade do capitalismo indo do comércio para a produção, eu tenho uma transformação na forma de produzir. Né? Por quê? Porque quanto mais eu produzir, mais riqueza eu vou ter. Agora, não vai ser mais importante para mim tentar comprar num lugar para vender no outro. Não, eu me fixo num lugar só e controlo o acesso à terra, controlo o salário dos trabalhadores e eu vou conseguir, então, com isso, controlar o meu lucro. E aí, esse é o deslocamento desse centro de gravidade do capitalismo. Né? Nesse contexto, vai se produzir vai se produzir um novo entendimento, né, sobre a função do indivíduo na sociedade. Né? Para o liberalismo, né, o indivíduo vem antes do coletivo. Né? Para o liberalismo. Para o socialismo acontece o contrário. Né? O coletivo vem antes do indivíduo. Né? Então, quando, por exemplo, a gente entende os preceitos totalitaristas do comunismo de guerra soviético,
né? O que vem antes? O coletivo ou o individual? O coletivo. Então, tu tem que aceitar os baixos salários porque isso é importante para desenvolver a nação, né? Lá no individualismo, lá no liberalismo, que tem o preceito do individualismo por caminho, né? É farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É como costumava dizer lá no sul de Santa Catarina, né? Bom, cada um por si, e aí o cara já dizia, e Deus pelos mais fortes, né? Porque não é por todos mais. Porque o que acontece? Né? A minha preocupação, a minha preocupação, ela passa a ser uma preocupação comigo, no máximo, com os meus familiares, né? O que fica ao nosso redor, tanto faz quanto tanto fez. Em teoria, tá, gente? Em teoria, né? E aí esse indivíduo ele vai, né, esse individualismo, né, ele vai se desenvolver, e um outro acontecimento que vai se desenvolver aqui, né, em segundo lugar, houve uma mudança na interpretação de preços e lucros, né, basicamente, que eram determinados basicamente pelas forças de oferta e demanda, em particular pela utilidade. A interpretação de que os preços eram determinados pelas condições de produção e que os lucros eram originários do controle desse processo produtivo. Então agora o meu lucro ele não vai ser mais determinado, o lucro do capitalista, pela capacidade de comprar num lugar e vender no outro. Porque isso também agora já vou ter cada vez mais um valor integrado. Né? Eu não vou ter mais condições de efetivar grandes lucros assim. Então, para efetivar grandes lucros, eu tenho o quê? Que produzir barato e vender caro. Mudou. É aí que está a nossa mudança. E aí, quando eu comecei a falar do individualismo, né, vão ter alguns filósofos que vão ajudar a gente a entender mais esse liberalismo. Né? E, por exemplo, o Thomas Hobbes, ele vai dizer que a gente sempre tem um auto-interesse disfarçado. Que nós somos individualistas e ponto final. Porque a discussão aqui está, vamos buscar entender a natureza humana. Porque a questão do capitalismo, pelo menos o que legitimou essa busca nesse começo do capitalismo é a seguinte: para entender o comércio, a gente tem que entender as pessoas. Então, as ideias, os pensamentos capitalistas, eles surgiam a partir de um entendimento sobre a busca da natureza humana. E aí esses caras eles estão dizendo assim, não, a natureza humana é pelo menos no período medieval, é a reciprocidade, é o cuidado de um com o outro e assim por diante. E esse pessoal aqui eles já estão dizendo outra coisa. Não, a natureza humana, ela é o individualismo. A gente tem esse auto-interesse disfarçado. O que seria isso? Quando eu fico com pena de alguém, pro Hobbes, eu não tenho pena dessa pessoa. Né? Eu estou imaginando como seria a minha situação se eu estivesse vivendo o sofrimento dela. Quando a pessoa fala assim, ontem aconteceu isso comigo, eu levantei da mesa do almoço e eu dei com o dedinho na quina da mesa. Vocês sentiram a dor aí, né? Então, vocês não sentiram pena de mim. O que vocês sentiram agora, pelo menos pro Hobbes, né, é que vocês se colocaram no meu lugar e sentiram uma dor parecida com a minha, e o que vocês sentiram foi o medo de sentir essa dor. Essa é a dinâmica pro Hobbes do funcionamento das coisas no individualismo. Né? Ele vai dizer a tristeza com a calamidade dos outros é a piedade e deriva da imaginação de que a mesma calamidade pode acontecer comigo mesmo. Né? E assim é chamada de compaixão, de solidariedade. Então, assim, eu não tenho solidariedade. O que eu tenho é eu perceber o que tu sente. Pro Hobbes, no individualismo, né? Eu acredito que vocês ficaram realmente com pena de mim, porque eu não penso dessa forma tão individualista assim. Mas o Hobbes não, né? Por isso que a gente aceita comprar calça. Quando a moça fala assim, tá todo mundo comprando. E se eu ficar sem essa calça? Aí eu vou sofrer.
eu estou pensando em mim. Né? Por exemplo, né? Quando eu falo para o individualista, né? Ele fala assim, eu não vou usar máscara. Eu já peguei, já tomei minhas vacinas, agora eu não uso, isso daí é focinheira. Né? Essa pessoa está pensando só nela. Só que ela não consegue, porque ela está pensando no sofrimento dela, ela não está pensando nos outros, porque nós mesmo imunizados, e eu não tive, né? Felizmente não tive, mas teve gente que teve, enfim, mesmo imunizado e mesmo já tendo tido o Covid, pode pegar de novo, né? Pode ser um outro vírus, o vírus está mutando. Então essa pessoa ela não consegue se dar conta disso. E ela também não consegue se dar conta que para a segurança dela, né, não só para a segurança dos outros, ela precisa usar máscara. Então a gente pode usar esse individualismo até para entender, né, esse contexto todo. O que acontece é que nesse surgimento, né, nesse burburinho mercantilista aqui, a maioria dos autores mercantilistas ou que está olhando para o capitalismo, ela é formada por capitalistas ou por empregados desse capitalismo. Então essas pessoas, e aí a gente vai dizer, a teoria capitalista, né, ela está olhando nessa situação, ela está olhando para a vida das pessoas que estão dentro desse capitalismo. Né? E é por isso que a gente tem esses escritos. E é por isso que a gente está lendo eles aqui hoje, né? Está tendo acesso a eles hoje. Mas quando a gente fala o desenvolvimento do capitalismo, dá uma certa sensação, né, na gente que não poderia ser diferente, mas poderia ser diferente. Né? Existem vários outros caminhos possíveis, né? Até para capitalismos melhores ou piores. Enfim, eu não estou querendo falar de revolução, não é isso. Mas é que quando o autor está se perguntando, tá, mas por que essas ideias eram produzidas dessa forma? Né? Porque assim, à medida que a ideia é produzida, a ideia depois que ela é produzida, ela passa a influenciar o próprio ambiente, a influenciar as próprias pessoas. Né? E aí esse entendimento sobre o próprio individualismo, ele vai passar a determinar, depois que se estrutura, né, de alguma forma, ele passa a determinar até as próprias relações dos indivíduos. E aí aqui a gente vai ter também uma mudança, né, que é uma mudança analisada inicialmente pelo Max Weber no Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que eu tenho certeza que vocês devem ter visto com o professor Marco Aurélio, porque ele é um fã da metodologia de trabalho weberiana, da sociologia weberiana. Né? E aqui o que acontece? Né? Tem um outro sociólogo, que é o Pierre Bourdieu, ele trabalha com a ideia de que a religião, qualquer prática econômica, qualquer entendimento, porque a religião é um entendimento sobre o mundo, né? Sobre o mundo natural e sobrenatural. Tá? Ele trabalha com o entendimento de que qualquer ideia sobre o funcionamento da vida, ela é produzida de acordo com um determinado contexto específico. Né? E o protestantismo serve a partir da necessidade de reorganizar a vida e reorganizar a própria religião. Né? É claro que a gente vai ter a Igreja Católica vendendo indulgências, aquela coisa toda, papapá. Tem, ok. Mas o protestantismo, por que ele não se tornou mais uma das heresias combatidas pela Igreja? Né? Porque ele, de certa forma, ele coloca dentro da teologia protestante a ética individualista. E essa ética individualista fazia sentido para as pessoas. Né? E aí agora, aquele enriquecimento que é entendido como usura, ele passa a ser entendido aqui como uma providência divina. Né? O lucro, né, essa visão do dinheiro pelo protestantista, né, pelo menos nesse contexto aqui do capital, não vamos trabalhar com dinheiro, vamos trabalhar com capital. Se o enriquecimento ele era feito, né, porque, bom, enriquecimento né, eu pegar produto A, pelo menos no período mercantilista, por um preço X e vender ele por 10x para alguém que queira comprar. Livro do professor Alfredo,
que é do René Remonde, o século XX. O professor Alfredo está vendendo esse livro por R$1.000. Professor Alfredo, mas tem na Amazon por 30. Não, mas vem com um autógrafo do professor Alfredo. Vamos supor. Se eu estou vendendo esse livro assim, e vamos supor que o Marcos quer comprar esse meu livro. Aí a Cleione vai dizer assim, Marcos, não compra, Marcos. Tem para vender na Amazon por 30 pila. Não, mas é o livro do professor Alfredo, eu quero comprar. Marcos, você está sendo enganado. Não é assim. Numa sociedade individualista, cada um está preocupado com lucro. Né? Se eu consigo vender meu livro para o Marcos a R$1.000, né? A Cleone se ela fosse capitalista de verdade, ela vai dizer assim, podia ter tentado vender por 500. O mesmo livro. Fazia até uma assinaturinha lá parecida com a do professor Alfredo e dizia assim, não, mas ele já me vendeu mais barato, tá aqui, ó. Ele me vendeu por 700, eu te vendo por 500. Para parecer para o Marcos que ele está fazendo um bom negócio. E aí, a questão do engano, né? do aproveitamento do outro. Dentro do individualismo, isso não existe. Né? Porque qual é o objetivo da vida dentro do individualismo, dentro do liberalismo, né? Partindo de uma ótica individualista? É produzir lucro. Né? É eu conseguir produzir segurança para minha vida através do lucro. É isso. Né? Então, o lucro, ele não é entendido como eu enganar outra pessoa. Ele é entendido como resultado do meu esforço, da minha oportunidade, do meu momento, do risco que eu tive, enfim. Né? E aí, a ética protestante, ela vai entender, ela vai defender, né, que se há um lucro, é porque há, de certa forma, um favorecimento divino desse indivíduo. Só um segundinho para eu tomar aqui. Esse lucro, ele vai ser, então, a materialização da vontade de Deus, através, né, da fé do indivíduo. É claro que, né, o indivíduo ele vai obter, não pelo preço que ele oferece das coisas, né, ou pelas condições, né, ele vai obter o lucro pela fé genuína que ele tem, porque a fé genuína que ele tem vai fazer com que Deus o favoreça. Né? E aí, até tem os autores, eles trabalham com a questão da obra e da fé. O indivíduo, ele vai garantir a entrada nos céus não pela obra dele, por o quanto ele faz caridade e assim por diante, mas pela fé que ele tem. Porque a fé que ele tem mostra o favorecimento divino. E se ele tem favorecimento divino, ele não tem por que ter medo. Jesus já sofreu por nós, não é mais ou menos assim? Nesse caminho que trabalha essa entrada do individualismo dentro da religião. Que eu não entendo muito bem, mas é mais ou menos isso que eles falam para nós. Né? Não falo como um teólogo, né? E aqui eu estou usando um ponto de vista. Eu peço desculpas se eu machuquei a fé de alguém, né? Vamos deixar isso claro. O intuito não é esse aqui. O intuito é mostrar como as religiões elas vão se apropriando de ideais mundanos, né? E vão sendo transformadas por isso. Políticas individualistas, então. Né? Políticas econômicas, né? Nesse mundo do individualismo. Né? Se eu tenho uma crença, né, que cabe ao indivíduo se autorrealizar, eu vou defender cada vez mais, né, a diminuição do papel do Estado nesse contexto. E aí vocês vão entender isso muito bem, porque a gente falou que esse Estado é o Estado que garantia o acesso do indivíduo ao mercado. Esse mercado que era um prêmio, né? Lembra lá no começo da aula, aquele mercado que era um prêmio? Que era um mercado que
era garantido àqueles que estavam próximos da nobreza. Então, agora, se eu tenho políticas econômicas individualistas, eu vou defender, né, que esse mercado ele vai ser o que vai definir o mercado é a possibilidade de concorrência. E aí vocês vão entender hoje, por exemplo, a lei anticartel, né, que não permite a efetivação dos cartéis, assim, por exemplo. Né? E aí, né, isso vai definir do entendimento de mercado que se tinha, né? O entendimento de que o mercado era um comprador entrar em contato com um vendedor, né? E que a sociedade ia lucrar muito mais com isso, né? Porque o preço ele ia flutuar livremente até um nível de determinado equilíbrio, né? E esse nível de determinado equilíbrio ele ia ser o preço real daquele objeto. Pelo menos esse era o entendimento dentro desse preceito mercantilista, porque assim não importa, né? Se o professor Alfredo quer vender o livro dele por R$ 1.000, se esse livro é vendido nas todas as livrarias do Brasil a 30, não vai vender. Então, se o professor Alfredo quer se livrar desse objeto, tirar da sua casa, porque, né, queima de estoque. O que significa queima de estoque? Os caras vão tirar do seu espaço, eles vão liberar o espaço para um outro produto, né, que é um produto que tenha mais valor agregado, um livro muito mais caro. Por exemplo, uma livraria que vai fazer queima de estoque, ou ela está fechando, né, ou ela está abrindo espaço no seu estoque para colocar outro produto que pode ocupar aquele espaço que vai no futuro render muito mais em termos de valor de venda, né? Nesse sentido, né, de livre mercado, de livre concorrência e comercialização, as restrições à produção e ao comércio de uma nação elas vão ser entendidas como prejudicial a todos. E aí essas restrições elas vão ser cada vez mais atacadas, né? Deixando bem claro, né? Eu não estou defendendo o individualismo aqui e o liberalismo, né? A gente até vê lá em Contemporânea 1 que esse liberalismo, o comércio ele é livre desde que a Marinha Britânica abra o porto, né? E aí ele é livre porque a Inglaterra consegue produzir a preços menores por já ter um parque industrial desenvolvido, né? Quando as outras nações passam a desenvolver a sua revolução industrial ao longo do século XIX, a gente vai ter o capitalismo monopolista, que vai ser traduzido pelo próprio imperialismo que a gente vê lá em Contemporânea 1, que é o controle, né, de uma nação por um determinado de um território por uma determinada nação. Por exemplo, a Inglaterra passa a controlar a Índia. Os produtos franceses entram na Índia, a Inglaterra não deixa. Ah, mas e o livre mercado? Não, é livre mercado para os produtos ingleses. Então, opa, né, que história é essa de livre mercado? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e também assim, né, o que a gente está falando aqui são de ideias econômicas, produzidas dentro de um determinado contexto. A prática dessas ideias é outra coisa, né? É aquela diferença entre teoria e prática, né? Então, as primeiras políticas econômicas dentro do liberalismo, né? O Bernard Mandeville, ele vai, né? Porque, por exemplo, se a gente trabalhar com aquelas ideias do individualismo, né? Qual é o preceito do individualismo? De que eu tenho que cuidar de mim primeiro. A gente define hoje isso, enquanto sociedade, de egoísmo. Então, o Bernard de Mandeville ele vai defender que esse egoísmo e que essa ambição, né, esse comportamento aquisitivo, eles tenderiam a contribuir para a economia e para a própria industrialização, né? E aí o que ele vai defender aqui é que esse código moral liberal, que é um código moral, vamos dizer assim, de defeitos, porque a gente entende hoje ainda egoísmo, ganância, desejo por, né, essa ambição como defeitos, né? Quando desmedidos, logicamente, a gente tem que cuidar da gente, né? Quando o avião está caindo, primeiro eu boto a máscara em mim, para depois botar em quem está do meu lado, né? Vamos deixar isso claro. Mas o que essa sociedade liberal, individualista vai defender?
que esses defeitos, essas características do indivíduo, né, à medida que cada um de nós consegue defender a si próprio, a gente vai conseguir desenvolver a própria sociedade. Porque se eu cuidar de mim e a Cleone cuidar dela, e o Marcos cuidar dele, e a Beatriz cuidar dele, enfim, a gente vai ter cada um cuidando de si, e aí não vai ter necessidade de um vigiar o outro, né? De estabelecer uma, vamos dizer assim, uma associação entre nós para pensar em cuidado, segurança e tal, porque cada um vai estar preocupado só consigo mesmo, né? Essa é a crença inicial individualista. Então, a busca do lucro só poderia ser eficaz em uma sociedade baseada na proteção dos direitos de propriedade e na clareza do cumprimento dos compromissos contratuais impessoais entre esses indivíduos, né? Nesse quadro institucional, os capitalistas tinham de poder continuar buscando os lucros livremente. O que ele está querendo colocar aqui para a gente, né? Então, assim, tá, por mais que eu não precise, né? Se cada um cuida de si, tá bom, né? A gente vai nessa competição sadia se desenvolver, ainda há necessidade do Estado, porque esse Estado ele vai fazer com que um não vai permitir com que um compita contra o outro de forma ilegal, né? E aí isso faria com que, enfim, isso mostraria a necessidade do Estado. E o Estado também fazer com que os contratos firmados entre os indivíduos se mantenham, né? Porque, por exemplo, se eu vendo o meu livro, né, para o Marcos por R$ 1.000 e ele assina um recibo de compra e me entrega o recibo, pronto. Estabelecemos uma relação comercial. E aí o Marcos fala assim, não, ó, eu não quero meu dinheiro de volta. Eu vou dizer, não, teu dinheiro tá aí, eu tenho um recibo, né, que eu te entreguei o livro e que tu me pagou esse dinheiro. Então, tá feito o nosso contrato. Ah, mas esse dinheiro é meu. Não, esse dinheiro não é teu. A partir do momento que eu tenho esse contrato na minha mão, esse dinheiro é meu. E eu tenho a legalidade, né, e o Estado, o aparelho estatal para me defender caso tu queira pegar esse dinheiro de mim. Porque se tu pegar o dinheiro e pegar o livro, alguma das duas coisas seria roubo. E aí o roubo é o quê? É a aquisição de uma propriedade que é de outro indivíduo. E aí o Estado ele precisa defender essas relações contratuais para que o capitalismo possa se desenvolver cada vez mais. Os primórdios da teoria clássica dos preços e lucros. Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado a aula de hoje. Mas eu acho... 26... Aqui, tá. Mas eu acho que... Eu achei que eu iria mais rápido, mas não tem problema. Né? Aquela coisa. A gente não precisa apressar, a gente está no começo do semestre. Toda teoria de lucro, ela se pauta numa teoria de valor. Quanto vale a nossa saúde? A gente não sabe dizer. Quanto vale uma vida? A gente não sabe dizer. A vida não tem preço. Então, ou seja, a teoria do preço e do lucro, ela não se aplica a seres humanos. Perfeito. Entretanto, como é que eu vou saber? Como é que o Marcos vai saber que o preço que ele está pagando pelo meu livro é um preço justo? O professor, R$ 1.000 é muito dinheiro. Por que R$ 1.000 é muito dinheiro? Porque é um salário mínimo, R$ 1.000. Quase um salário mínimo. Tá, tudo bem. Então tá, então um salário... Aí eu começo a... Por que eu, Alfredo, gosto de ir no mercado? Eu, Alfredo, adoro ir no mercado fazer compras. Por quê? Porque eu tenho acesso aos preços. E aí eu vejo, cada um com as suas noias, né, gente? E aí eu tenho noção de como estão as coisas em nível social, assim, né? Porque tu tendo acesso aos preços, tu entende...
por exemplo, né, tu vai comprar um café. E aí tu vai lá comprar o café e o meio quilo do café tá R$10. Nossa, R$10. Tá. E aí depois tu vai comprar o filtro de café. E o filtro de café tá 5. Não, mas calma aí, tem alguma coisa errada. Porque mês passado eu paguei no filtro de café R$2,60. Tem alguma coisa errada. E aí depois tu volta lá, o filtro de café tá mais barato e o café tá mais caro. E aí tu começa a entender, né, essa circulação, preços, e tu começa, com base na tua memória, fazer um entendimento. Só que quando a gente não tem a memória e a gente tem, por exemplo, a necessidade de definir um valor, a gente costuma definir o valor a partir do trabalho empreendido para a produção daquele produto, né? De quanto de trabalho foi produzido, não para eu comprar, mas para produzir esse bichinho aqui, né? Por isso que quando a gente vai lá, por exemplo, um sapato, né? O sapato, R$1.000. O tênis de corrida, R$1.000. Porque eu sei que tem tênis de corridas nesse valor. Aí, puxa, mas R$1.000 num tênis? Aí tu pensa, não, calma, não é só borracha e tecido. Aqui tem toda uma tecnologia, tem todo o desenvolvimento industrial. E ele ajuda a te dar impulsão ou seja, tu vai economizar energia quando correr. E aí tu começa a pensar nos benefícios para aquilo e tal. Desde que tu tenha, né, R$1.000 para pagar um tênis, o que eu acho um absurdo. Enfim, que eu também não tenho. Mas vamos lá. Mas cada um, né? Prioridades. E capacidades. E aí a gente né, vai ter essa estruturação no valor inicial do preço com base na produtividade, né, no trabalho que entra, né, dentro desse produto. Mais para frente a gente vai ver que vão ter outros elementos, né? E aí até para o próprio trabalho vai ter o tempo que vai estar ali dentro, vai ter o recurso natural, a disponibilidade do recurso natural, vão ter outros valores intrínsecos e extrínsecos para definir, né, esse valor. Agora aqui, né, à medida que a indústria ela vai começar a gerar uns aumentos, a indústria capitalista ela começou a gerar aumentos substanciais de produtividade do trabalho, né, aumentando aí a divisão do trabalho. E aí tem até a teoria da alienação, que a gente vai ver mais para frente, que vai ser a incapacidade do indivíduo. A gente vai perder a noção de saber o quanto vale isso daqui, porque a gente vai parar de fazer ele inteiro, né? Por exemplo, né, quando eu vou comprar uma camisa, né, quando eu vou comprar uma camisa, eu não sou um alfaiate, eu não sei quanto de trabalho foi despendido, né? E aí eu chego lá e o alfaiate, vamos supor que é um alfaiate, né, não um artesão, e aí eu pergunto, quanto é que é a camisa? Aí ele fala, essa camisa feita por mim, artesanalmente, custa R$100. Eu falo, putz, cara, mas eu vou ali, é 30. A camisa de microfibra, que não amassa. Aí ele disse, não, mas essa daqui é algodão, vai durar mais. E eu demorei 7 horas para fazer essa camisa. Ou seja, dentro de uma semana, se a semana tem 40 horas de trabalho, ele fez 5 camisas e meia. Então, camisa R$100, ele ganha R$550 por semana se ele vender essas camisas e tal. Aí eu, putz, tá, mas não, é justo. 500, né? Dá 550, dá 2.100, nossa, dá um salário que é um salário de um professor. Tá, não, então é justo. Não tô me sentindo explorado. Tem essa relação porque aí a gente começa a entender o trabalho dele e tal. Quando a gente vai comprar a camisa numa loja, quanto tempo levou para fazer essa camisa? O vendedor não sabe nos dizer. O que ele diz é que se não quiser comprar, paciência, né? A outra que tu for comprar vai ser mais barata ou mais cara, paciência,
outra pessoa vir aqui e vai comprar a camisa. A gente não tem mais contato com... E aí, o que passa a definir o preço da camisa é a média de vezes que eu vou lá e pergunto o preço, por exemplo, né? Ou promoção 50%. Vou lá comprar, porque eu sei que tá na promoção, então a minha cabeça sabe que essa é uma chance de economizar dinheiro. Mas como diria o pai do Cris, né? Se eu não comprar a camisa, eu vou ter o dobro, né? O dobro de desconto. Mas também não vou ter a camisa. Então, primeiramente, né? O que se entendia? Que a gente só teria produto à medida que a gente transformasse recursos naturais em mercadorias, né? E aí eu ia com isso desenvolver um valor de troca depois que o trabalhador ter transformado esse produto em valor de uso, né? Porque enquanto isso daqui era eucalipto, né? E eucalipto e petróleo, porque a tinta é petróleo basicamente, né? Tem muitas outras coisas, mas basicamente petróleo. Enquanto isso era papel e petróleo, eu não conseguia ver o valor disso daqui. Agora eu vejo. E depois tem a questão de valor agregado. Vamos pensar na assinatura do professor Alfredo, que vai fazer valer R$1.000 isso daqui no futuro. Vamos acreditar. Tô brincando. E em segundo lugar, né, com o aumento da especialização e a divisão do trabalho, a gente tem uma maior capacidade produtiva, porque aumenta a velocidade. Se vocês viram, ou se não viram, vejam, tem no YouTube, Tempos Modernos, vê só os primeiros 15 minutinhos, do Charles Chaplin, que é um clássico do século XX, né? Do começo do século XX. Ele enlouquece porque a função dele é apertar parafuso. Né? E aí ele sai dali e fica apertando parafuso em tudo. No nariz do colega, enfim, ele enlouquece. Por quê? Porque ele se mecaniza. Né? Enquanto ele se desumaniza. Né? Ele deixa de ser humano porque ele e esse é outro conceito, né? Ele se aliena. Ele perde contato com a sua essência humana por não poder desenvolver todas as suas potencialidades. Ele passa a ser uma máquina. Né? E isso é fruto dessa imensa divisão do trabalho. Porque a partir do momento que cada um passa a fazer só uma parte... Vamos pensar, gente. Trabalho em grupo. Aí tem um trabalho em grupo. Aí a grande discussão é: vamos fazer tudo junto ou cada um faz uma parte? Hoje em dia, com a pandemia, cada um faz uma parte, né? Mas antes, vamos lembrar vocês na escola. Todo mundo se juntava, sentava ao redor da mesa. Aí um falava, o outro escrevia, o outro disse, não é bem assim, faz de outro jeito. Aí o outro escreve de novo. Aí depois, 3 horas depois o trabalho começa a andar. Porque todo mundo está fazendo aquele trabalho. E todo mundo está ciente de como tem um entendimento total do trabalho inteiro. Com a especialização do trabalho, cada um faz uma parte. Aí na hora da apresentação, cada um vai apresentar a sua parte. E aí a gente não sabia... Perdão, só um minutinho. Melhorou. A gente não sabia exatamente qual era a vez de quem. Porque a gente não sabia, não conhecia o trabalho como um todo. Aí normalmente aquela pessoa assim, não, agora é a tua vez. Vai lá, fala aqui. Não, agora é o outro que fala. Por quê? Porque o trabalho foi dividido. Com isso, logicamente, a gente fez o trabalho muito mais rápido. Só que a gente parou de ter contato com o trabalho como um todo, né? Esse entendimento total. E aí a gente vai ter aqui, então, uma teoria do valor e do trabalho dentro do liberalismo, né? Que o valor das mercadorias, quando são trocadas umas pelas outras, é regulado pela quantidade de trabalho necessária e comumente usada na sua produção. Então, o valor da mercadoria não vai ser mais regulado pelo entendimento, vamos dizer assim, mercantilista, do quanto eu consigo lucrar e depois do... Porque, né? Vamos pensar, por exemplo, nas grandes navegações. Capacidade do senhor de engenho vender
o seu açúcar. Ele vai estar o quê? Se ele não está ligado a uma praça comercial, perdão, se ele não está ligado a uma praça comercial que vai permitir ele negociar o valor dele, ele também vai ser refém, né, de quem, do navio que está chegando agora e tem que, né, e vai comprar o açúcar dele, assim por diante. Então, esse valor ele vai depender, ele vai flutuar muito. Aqui não, aqui a gente vai ter um entendimento claro de que o valor das mercadorias ele é regulado pela quantidade de trabalho necessária e comumente usada na sua produção. O seu valor ou preço, quando são compradas e vendidas, e compradas com um meio comum, será determinado pela quantidade de trabalho empregada e pela maior ou menor quantidade do meio nessa medida comum, né? Quantidade de meio recurso natural. Né? Quando os lucros são aferidos através do controle do preço de produção, eles têm que refletir uma diferença entre o preço pago pelos insumos necessários à produção e a quantidade produzida. Ou seja, o meu preço dentro desse sistema capitalista que vai estar... Se antes o meu lucro ele vai ser definido por quanto eu consigo negociar elasticamente esse meu preço, comprando um produto num lugar e vendendo no outro, agora o meu preço vai ser definido por quanto eu desconto, o meu lucro vai ser definido, desculpa, por quanto eu desconto, né, pelos insumos necessários para a produção, né, e a quantidade produzida, ou seja, o tempo que eu vou precisar produzir. Então, é lógico, né, a gente sabe disso. Se eu, como um industrial, contrato o Marcos para ser meu operário e eu pago o salário do Marcos com 2 horas de produção da minha linha de montagem semanais, as outras 38 horas são horas de lucro meu. Quanto mais eu conseguir fazer o Marcos produzir mais eu ganho. Porque o meu contrato com o Marcos é, eu te pago 2 salários mínimos por mês. E é isso. E paciência. E aí, né, é uma obrigação minha pagar esse 2. O Marcos é protegido pela legislação, por exemplo. Se eu não pagar esse 2, se eu pagar menos, né? Mas eu também não vou pagar mais. E o meu objetivo enquanto industrial é sempre fazer, né, o meu operário trabalhar muito mais do que aquilo que eu pago a ele. Né? Esse vai ser um elemento que a gente vai conversar mais para frente também. Entretanto, esses pensadores eles não vão conseguir entender com clareza, né, esse processo, né, entender suficientemente com clareza esse processo para mostrar como era possível que uma quantidade de trabalho incorporada a uma mercadoria fosse, ao mesmo tempo, determinante dos preços e da fonte de valor excedente e do lucro. Né? Essa noção de trabalho ela ainda não estava bem clara. Né? E aí o lucro por capital ele vai se efetivar como uma nova racionalidade. Né? A gente aceitar que eu tenho lucro porque eu tenho capital. O que é a grande pergunta que o Marx vai se fazer lá na frente. Né? Tá, o proprietário, né, o detentor dos meios de produção, ele só é detentor dos meios de produção porque ele tem um papel. E os meios não são confundíveis com ele. Esse computador que eu estou usando para dar aula aqui é meu. Não, meus são esses dedos aqui, que são confundíveis comigo, por exemplo. O computador é um objeto que eu defino enquanto meu e vocês aceitam. Por quê? Porque eu tenho um recibo dele, por exemplo. Né? Essa teoria, né, essa questão do próprio valor, né, e da determinação do valor, ela só vai ser devidamente explicada pelo Adam Smith. E aí, aqui, né, a gente vai ter os fisiocratas, que vão ser os primeiros reformadores sociais. Os fisiocratas, a fisiocracia vai ser uma doutrina econômica produzida na França, ao longo do século XVII, né, que vai ter a crença,
de que existem leis naturais, que são leis naturais do funcionamento da sociedade, como se a sociedade fosse um organismo. E aí vocês vão ver uma coisa muito parecida num tal de positivismo mais para frente, que também surgiu na França, mas vamos lá. Agora vamos focar aqui nos fisiocratas. Existem leis naturais que precisam ser entendidas pelos economistas, né? É claro que esses fisiocratas, a França eles vão assumir o poder nesse contexto pré-revolução francesa e vão deixar, claro que, né, as teorias deles não condiziam com a prática e levaram a França, pelo menos é o entendimento dos autores, levaram a França aos portões da Revolução Francesa. E essas teorias a gente vai olhar agora. Entretanto, e aí, como é que eles entendiam que havia essa lei natural, né, que regia o funcionamento da sociedade, e aí a importância de abolir guildas e remoção de todas as tarifas e impostos, e existia apenas um imposto, né, e esse é o imposto pago pela agricultura, porque o que os fisiocratas entendiam? Que o único setor produtivo da sociedade é a agricultura. Todos os outros setores são improdutivos ou transformativos. Transformativos é como eles definem também o improdutivo. Então é só produtivo ou improdutivo. E essa questão de trabalho produtivo e trabalho improdutivo, produtivo e improdutivo, perdão, vai continuar andando com a gente, né? Entretanto, com algumas transformações, né? A influência dos fisiocratas, né, vai continuar, porque assim, né, para os fisiocratas, o único trabalho produtivo era o trabalho agrícola. Então, o trabalho industrial, ele era um trabalho improdutivo, né, porque ele não criava, ele só transformava. Só que esse entendimento ele é um problema, né, especialmente para a geração de capital e para a geração de lucro, né. O que eles vão entender, e isso vai ficar e vai vir para a gente hoje, né? A interdependência mútua entre os processos de produção, processo agrícola, processo industrial e até mesmo os serviços, né? O que eles vão entender que vai vir com a gente até hoje? O entendimento de que os fluxos circulares de moeda eles são positivos, né? E que o entesouramento de dinheiro ele pode produzir crises econômicas, né? Hoje, né, a dívida do Estado brasileiro é de não sei quanto. Tá, mas entra dinheiro e sai dinheiro. O Estado brasileiro é isso. Não há um entesouramento. É claro que existem reservas usadas para controlar o câmbio, reservas usadas para pagar o servidor, né? É necessário ter reserva. Mas o poder do Estado, de qualquer Estado, não só do brasileiro, ele não está mais condicionado ao quanto de tesouro existe, né, a riqueza acumulada, mas sim a capacidade desse Estado de fazer o capital circular, de fazer a indústria se transformar, né? E aí o calcanhar de Aquiles dos fisiocratas, né, é que o único trabalho que produzia excedente era a agricultura. Isso passou a ser um problema para os industriais, né? Conclusões, né? Por que demorou para chegar nesse cara aqui? Para ele definir o capitalismo, né? Esse tal de Adam Smith. Para os autores, simplesmente porque o capitalismo não estava desenvolvido até então, né? E aí isso significa o quê? Significa que agora, nesse começo do século XVIII, né, a gente tem o Adam Smith, ele vive de 1723 até 1790 em Glasgow, na Escócia, né? Ele consegue compreender o fortalecimento, esse sistema capitalista, ele traz uma teoria do capitalismo que a gente vai ver, não hoje, mas na aula que vem, porque não vai mais dar tempo, né? A gente chegou no slide 27 de 48.
Então, no sábado que vem, a gente vai dar uma olhada para essas questões levantadas pelo Adam Smith. E ele consegue compreender esse funcionamento do capitalismo e consegue estabelecer essas leis, algumas, né, leis de mercado que vão estar com a gente até hoje, né? Mas também a teoria dele vai ter problemas. Depois a gente vai ver o Davi Ricardo, depois a gente vai ver o Karl Marx, como eles vão ajudar a entender um pouco mais esse funcionamento do capitalismo. Dúvidas? Antes disso, só o que fica claro aqui pra gente nesse momento de transformação. O centro de gravidade da produção de riqueza, que sai da comercialização e vai para a produção. Isso é muito importante, né? Tanto que hoje a gente entende como um país desenvolvido é um país industrializado, porque a gente está pensando aí a produção, o controle sobre o processo produtivo. E quanto mais controle sobre o processo produtivo um país ou um capitalista tem, mais chance de produzir riqueza esse indivíduo tem, né? E a responsabilidade sobre a riqueza dele está, né, pura e exclusivamente nos ombros dele, porque ele, como individualista, tem a responsabilidade de se autorrealizar e não cabe ao Estado dificultar essa caminhada do capitalista, né? Esse é o entendimento nesse momento de transição do mercantilismo para o capitalismo industrial, né, defendido pelo liberalismo. Questões? Eu vou mandar para vocês agora a pergunta de avaliação dessas nossas duas aulas de hoje e vocês têm até a aula que vem, então, para responder. Beleza? Maravilha! Um bom final de semana a todos vocês e, bom, fiquem seguros e fiquem seguras. Tchau, tchau.